E foi. Oi meninas, ó, me pediram pra gravar aqui pra vocês uma bota que eu fiz, né, do estilo aquelas botas plataforma. Aí eu resolvi gravar um vídeo que eu acho que fica mais fácil, tá? Ia fazer na peça que eu tava criando, mas cadê ela? Ela já tá meio mole, então não vai dar pra mim usar nela, porque ela tá mole ainda, porque aqui tá chovendo. Então um dia o ar tá úmido, então não vai, ela tá molinha. Acho que essa aqui vai demorar pra secar um pouquinho, então deixa lá. Aí mexendo aqui no meu cemitério de peças, tem essa daqui, toda estrunchada, bichinha, né? Tem até uma tatuagem aqui no pé. Aí soltei ela e vou usar uma das pernas aqui pra fazer uma bota. Peguei uma massa que eu tinha parado aqui, rosa, pra gente poder iniciar, tá? Vamos lá então. Então, a primeira parte todo mundo já sabe, que é sovar a massa. Até que essa massa tá boa. Aí detalhe, se meu marido ele é viciado em GTA, tá? Então se vocês ouvirem aí de fundo alguém gritando ou um xingamento, é ele no quarto jogando, que é só Jesus. Enquanto ele fica lá jogando, eu tô aqui trabalhando depois do trabalho. Então o conceito da bota, na verdade, eu achei bem tranquilo, bem fácil de fazer, né? Dependendo do modelo. Que nem essa que eu vou fazer da Gloria Groover que eu tô fazendo, eu já vi que eu vou ter um certo trabalho porque ela tem muito detalhe. Tipo, ela tem uns detalhes lá que eu tô quebrando a cabeça aqui em como eu vou fazer, né? Mas vamos lá então. Um pedaço de massa e a gente vai abrir. Essa massa ela tá com uma sujeirinha, tá vendo? Mas é porque é uma massa velha, então peguei só pra fazer aqui com vocês. A gente vai abrir a massa, nem muito fina nem muito grossa, tá vendo? Isso dá pra ver, né? Dá. Então abrimos a massa. A gente vai cortá-la. Vou botar aqui. Vamos tirar um pedaço. Eu sempre guardo esses pedacinhos que fica, porque sempre acaba ajudando em algum detalhe ou alguma coisa que eu tenho que fazer. Ela sempre acaba ajudando. Então, eu não gosto muito de molhar na hora que eu tô fazendo, porque a massa ela já tá mole, né? E se der algum erro, eu consigo tirar. Então, o primeiro passo, o que eu faço? Eu tiro, vou usar essa daqui que já tá, que eu cortei aqui, separar essa. Então, primeiro eu pego uma tira, que é a parte da frente, tá? Vou tirar aqui, aqui e aqui. Então, aqui é a parte da frente. Então, eu começo fazendo a parte da frente da bota, cobrindo toda a parte do pé e apertando para tirar o excesso, que depois vai vir outra massa por cima, tá? Amassou. Então, a parte da frente da bota. Aperto. Tirar todo o excesso de massa. Aqui.
parte sempre meio solta, tá? E vou puxando até cobrir todo o pezinho. Ó. Aqui nos cantos, ó, eu gosto de puxar para deixar bem rente aqui. Tô puxando com o dedo mesmo, porque depois vai vir outra camada por cima. Se não puxar muito aqui, ela fica com aquele relevo por baixo, sabe? Então eu procuro deixar o mais liso possível aqui. Só essa parte de cima que eu deixo assim, tá? Então eu vou puxando, puxando, puxando. E foi. Dá pra ver? Ótimo. Depois, com a massa que eu abri, a gente vai fazer o seguinte. Tá aqui, ó. Então primeiro a gente vai ver o tamanho, tá? Então tá aqui, ó. A parte de fora sempre um pouco maior que a parte de dentro. E vamos pôr. Venho fazendo toda a dobra aqui. Para ver o pedaço, tá? Chegou aqui na frente. A gente vai tirar o excesso. Ai, tesoura ruim. Vai tirar o excesso. Ó. Aqui, ó, se vocês verem, ela ficou um pouco maior. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tirar ela daqui. Lembra que eu falei que eu não gosto de molhar? Porque aí... já foi. Grudou. Droga. Grudou na outra massa. Então, a gente vai ter que fazer aqui mesmo. Tirar o excesso. E dar uma puxadinha, tá? Então foi, ó. E foi. Vamos tirar então o excesso de baixo. E novamente puxar tudo aqui pra baixo, ó. Ai, tá fora da câmera. Lembrando sempre daquela curvinha que tem aqui, ó. Essa curvinha é o que dá o charme na bota aqui, ó. Lembrando dessa curvinha. Da mesma forma, puxando para baixo para tirar o excesso, para ela não ficar muito grosseira. E volta com o dedo. E foi. Aqui na frente, se você ver, ó, conforme eu fui puxando, ela puxou mais pra frente, tá vendo? Ó, dá uma puxadinha aqui. Então, desse pequeno excesso, o que a gente faz? A gente corta. Então vamos tirar aqui, mais um pouquinho. Foi, ó, deu uma machucadinha aqui, mas tá bom. E o resto a gente vai emendar aqui a parte de baixo, tá? A gente vai emendar aqui toda a parte de baixo. E continuar da mesma forma, tá? Ai, sai da câmera de novo. Então vamos puxar, modelando aqui no pezinho embaixo. E foi. Vamos limpar aqui minha bancadinha. Separar essas massas porque a gente vai usar, tá?
Ah, em cima ficou muito alto, ficou muito comprido. A gente faz o quê? A gente tira. Cadê meu estilete? Ih, gente, perdi. Achei. Então, vai fazer o quê? A gente tira um pouquinho desse excesso, ó. Deixando pouca coisa acima daquela parte da frente, tá? Então, tiramos aqui. Dá uma arrumadinha. E foi. Aqui na frente, bom, pelo menos o meu, principalmente quando a massa tá muito mole, ela sempre acaba acontecendo isso daqui, ó. Tá vendo? Ela acaba puxando muito pra frente, colocando muito o dedo, então ela acaba perdendo aqui aquela harmonia que tem, né, de ficar tudo simétrico. Então eu pego alguma esteca e vou dando uma arrumadinha aqui. Aqui na parte de baixo eu junto um pouquinho. E continuo puxando para ficar lisinho, tá? Ó, aqui embaixo você vê a massa tá toda aqui, tá vendo? Então a gente faz o que? A gente tira, porque senão perde todo o ornamento na hora de colocar o salto. Então tirou e puxa. Aí. E foi. Tá. Aqui na frente, ó, tá vendo que ela ficou feinha bem aqui? O que que eu faço? Eu vou marcar. Marquei aqui e marquei aqui. E aqui dá uma puxadinha pra fora. Puxando aqui, mesma coisa, uma puxadinha pra fora. E dá aquela leve arrumadinha, passa o dedo para não ficar muito grosseiro, só uma marquinha e foi. Tá? E o primeiro passo é esse daqui. Conforme ela for secando, vocês vão arrumando. Geralmente, se a massa estiver um pouquinho mais dura, ela fica muito melhor para manusear e não fica tão marcada aqui, tá vendo? Ela não perde toda essa assimetria que ela deveria ficar, tá? E foi. Deixa ela de cantinho. E vamos usar aquela massa que a gente já estava usando aqui, deixou aberta, que deu tempo dela fazer o quê? Ressecar um pouco. Então, a gente vai abrir essa massa, pouca coisa mais grossa que a última, para poder fazer a sola, tá? Ó, pouco mais grossa que a última que a gente abriu, tá vendo? Molha um pouquinho a sola do sapato, do pezinho dela, dá uma molhadinha e coloca. Tira o excesso com a tesoura. E agora eu só vou nivelando, ó. Tá vendo? Fica as pontinhas pra fora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nivelar ela agora.
Então tira essas pontinhas que fica. Que o resto a gente arruma com a esteca, tá? Porque vai vir depois aquele salto gigante embaixo. E foi. E agora é só arrumar com o dedo ou com uma esteca. Primeiro eu arrumo com o dedo, puxando para ela poder cobrir toda a sola. Dando uma leve arrumadinha aqui, tá? E foi. O ideal da sola é fazer quando a parte de cima já está bem ressecada, quase seca. Por quê? Não dá esses problemas aqui, ó. Dela ficar marcando na hora que você tá fazendo, tá vendo? Aí você fica toda hora arrumando. Aí você bota o dedo, aí fica digital, fica torto, fica marcado. Então o ideal da sola é quando ela já tá seca, tá? Tô fazendo ela direto assim porque é aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como eu fiz a bota. E como é uma peça que eu tô usando pra teste, então não tem problema se dar alguns erros. É bom que a gente aprende junto. E, obviamente, se vocês viram uma coisa que poderia melhorar, até mesmo nesse vídeo, que eu tô morrendo de vergonha, de vez em quando a minha voz some, aí vocês podem ir me falando, tá? Pra ver se eu melhoro essa parte até pra poder gravar vídeos. E foi. Solinha. Bonitinha. Vamos deixar ela aqui secar. Ótimo. Depois que ela seca, eu dou um tempinho para ela ressecar, é porque eu tô sem um secador, senão ficaria muito mais rápido. Mas, enquanto isso, o que a gente vai fazer? Um novo pedaço de massa, um pouco menor agora, tá? Essa daqui a gente vai abrir, porém ela tem que ficar bem grossa. Então, deixa eu ver aqui. Essa daqui vocês vão nivelando até ela chegar mais ou menos no tamanho da plataforma que vocês querem, tá? Lembrando que a massa encolhe. Quanto mais úmida ela tiver, mais ela vai encolher, tá? Então na hora de decidir o tamanho, não esqueçam esse pequeno detalhe. Aqui tá bom. Então eu peguei mais ou menos essa espessura. Tô sem nada aqui para medir, mas por enquanto acho que não precisa, né? Vou tirar um pedaço. Fique mais ou menos no tamanho que eu preciso. Qual que é o tamanho? Mede na bota, ó. Ter uma ideia, tá? A frente da bota, ela sempre tem um bico, então eu dou uma cortadinha para fazer o bico e arrumo com o dedo. Aí depois que colocar ela lá, a gente vai arrumando com um pincel modelador. Ótimo, fiz a primeira parte. Depois o que eu vou fazer? Vou colocar ela na bota, colocando a ponta bem na frente, para mim ter uma ideia aqui da parte de trás, tá? Ó. Geralmente esses saltos plataforma, quando é com salto muito alto, ele finaliza bem na dobrinha do pé, tá? Então teria que tirar um pedacinho aqui. A gente marca aqui, ó. Preciso retirar esse pedaço. Tirou, dá uma arrumada, mede de novo na bota e foi. Ó, ela tá bem na dobra do pé embaixo, tá vendo? Bem aqui. O que eu faço agora? Tá. Então agora a gente vai novamente molhar
a ponta da frente para poder encaixar a plataforma, tá? Bem na pontinha e a parte de trás. Com uma esteca, você vai fazer primeiro a junção nos cantos, tá? Então, a gente tem que mesclar ele aqui com a sola, ó, para não ficar aquele vãozinho ali, aquela risca, ficar aquela emenda, né? Então, dou uma puxadinha para cima, porque ela ainda tá meio grossa, e vou molhando e juntando. Sempre tomando cuidado para não juntar na parte de cima, só na sola que a gente acabou de colocar. Por isso que é bom que ela esteja seca quando vocês estiverem fazendo, que aí não corre o risco de errar. Só uma junçãozinha rápida aqui, ó. Depois a gente vem com o pincel de água para poder arrumar. Juntei a primeira parte, ó. Aí essa parte aqui, a gente tem que juntar ela com a parte de baixo, tá? O que eu faço? Eu uso o pincel modelador, dou uma molhadinha e puxo, deixa eu arrumar aqui na câmera, tá? E vou puxando ela para baixo, até encostar embaixo. Ó. Sempre tomando cuidado para não ficar, ó, tá vendo? Então puxa ela para dentro de volta, emenda. Puxou, emendou. Sempre lembrando, tá? Daquela dobrinha do pé. Então ela tem que ornar a dobrinha do pé, tá vendo? Então a gente vem e puxa, sempre arrumando aqui. Dá uma secadinha. E veja como ficou. Ó. Dá pra ver, né? Vamos virar aqui do outro lado. E foi. Tá. Aí o que acontece? Pega uma estequinha pode usar uma esteca faquinha, usa esse negócio de unha aqui, ó. Que as minhas estecas de inox tá pra chegar. E as minhas eu quebrei tudo. Não adianta, eu sempre quebro as de plástico. Pra fazer o quê? Nivelar a parte de baixo, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Tá, ó. Sempre nivelar a parte de baixo para que ela fique reta. E ó, aqui, deixa eu arrumar aqui. Tá, a ponta ela sempre tem que ter, ela tem aquela dobrinha para cima, tá vendo? Bem na pontinha. Então dobra para cima. Ai, tá molhado ainda. Então dobra a ponta para cima. Ok. Dobra para cima, tá vendo? E vai arrumando. Então, pontinha dobrada, parte de baixo quadradinha. E foi, ó. Ai, não tá focando. Foi, ó. Vendo? Sempre arrumando. Aí eu volto a repetir, por isso que é bom que seja por etapas. Ela tem que estar seca, porque só aqui, ó, o estrago que eu já fiz aqui. Ai, ai. Tá? Então, teve a parte aí da plataforma, deu pra entender, né?
Então a gente vai deixar essa plataforma secando e vamos para o salto. Eu quero fazer um salto agulha, aquele salto mais fino, certo? Pega a massinha, a gente vai abrir uma minhoquinha aqui, sempre deixando a ponta de baixo bem fina. Ela toda precisa ficar fina, com a pontinha de cima um pouquinho mais grossa. Então assim, ó, e vai puxando. Pontinha de cima grossa e embaixo vai puxando, vai afinando. É mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso daqui, ó. Quero mais fina, vai deixando mais fina. Aqui na bancada de vocês mesmos, vocês vão dar uma apertadinha. Tipo aquele negócio que a Bia ensinou de beliscadinha. Então vocês vão colocar aqui na bancada e dar uma beliscadinha para a parte de baixo ficar reta e a parte de fora ficar aquela curva que tem um salto, né? Ó, não sei se dá pra ver na câmera, a parte de baixo reta e a parte de baixo uma curvinha. Dá uma arrumadinha aqui na ponta, deixa ela reta para poder grudar no salto, tá? Sempre deixando a parte de baixo um pouco para dentro, de fora, a de trás para cima, assim, ó. Vamos ver aqui de um jeito que dá para vocês verem. A câmera não me ajuda. Ó, aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma curva? Parte de dentro para cima e para baixo e de fora para cima, tá vendo? Então foi. Vai pegar a bota, lembrando de sempre dar uma molhadinha e vai encaixar o salto. Vai nivelando para ver se ela tá da forma que vocês querem. Ó. Deixa eu ver. E foi. Aí tem duas opções. Tem aquela opção de juntar com a sola. E tem a opção de deixar essa marcação aqui. Eu acho essa marcação do salto muito bonita. Geralmente o sapato feminino ele é assim, ele tem essa marcação de onde vai o salto. Tá vendo? Na parte de dentro, pego a esteca, pode ser a estequinha, a faquinha, e vou arrumando pra dar aquela... ficar a parte de dentro mais reta, tá vendo? E vou nivelando. Nivelei. E vou tirar o excesso. Lembrando que a massa encolhe, então eu sempre corto um pedacinho maior. Ó. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui pra medir. Aqui, ó. Você vê, o salto tá maior que a sola, tá vendo? Porque eu vou deixar ela secar. E depois que ela secar, eu vejo. Se ela encolher do tamanho que eu quero, ótimo. Caso contrário, eu corto e dou uma lixadinha para ela poder ficar do tamanho da bota. Então, eu vou tirar aqui porque essa aqui é teste. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, ó. Tá vendo? Então, a parte de baixo. Vamos lá. Foca aí, câmera. Então, vê, tá certinho, ó. E a parte da frente, dobradinho. Ó. Então, é isso. Aqui na parte de cima, essa parte aqui eu acho que vocês já sabem. Essa parte que vocês têm mais demanda. Obviamente aquela questão que eu falei de trabalhar com a massa mais ressecada, para que você não cometa esse erro aqui lindo que eu fiz de tá colocando a mão e estragando tudo. Inclusive aquela bota que eu fiz da Gloria Groover, a vermelha, que eu mandei para vocês, tive que refazer. Então tive que tirar e amanhã eu vou refazer ela junto com a preta. Que é difícil fazer tudo na correria, né? Que aí eu trabalho à tarde. À tarde não, o dia inteiro.
Aí chego em casa e corro pra cá, que nem hoje nem tomei banho ainda, nem troquei de roupa. Já tô com o uniforme. Tá, dá uma arrumadinha. Tá? Mas lembrando, nossa parte você já sabe, sempre com a massa mais ressecada. Pego um boleador que eu tenho, com a pontinha bem fininha, e faço a marcação do cardaço. Faço uns furinhos. Esse aqui eu tô fazendo maior porque o pé é grande, né? Então não tem problema. E foi. Furinho e vai fazendo a marcação dos furinhos do cadarço. Tá vendo? E eu espero secar para colocar o cadarço, senão caga tudo. Fica tudo zoado do jeito que essa aqui ela já tá, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumadinha aqui. Deixa eu ver se dá um charmezinho maior. Só para não ficar algo feio aqui para vocês, né? Primeiro vídeo, fazer um cocô. Aí não dá. Pronto. Gente, tá chovendo. Dá pra ouvir o barulho da chuva? Acho que não, né? Tá uma chuva aqui. E frio. E é isso, ó. É tranquilo. É fácil, não é tão difícil de fazer, não. Aí aqui, ó, você tem a opção de fazer o cadastro com massa. Deixa eu ter umas aulas da Bia ensinando a fazer cadastro, mas se não tiver, depois eu faço um entrego pra vocês. Ou quando é peça assim grande, eu gosto de usar isso daqui, ó. Eu comprei esses fios aqui, que é chamado de fio de seda ou fio de bordado. Ai, gente, como é que abre isso? Calma aí. Ah, tá. Fio de seda ou fio pra bordado. Tá. Quando a peça é grande, eu gosto de usar. Ó, ela dá um charmezinho, tá vendo? Deixa eu pôr aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Vamos supor que eu use aqui. Ela dá um charmezinho, tá vendo? É um fio que dá tem um certo brilho. Ó. Então, dependendo, fica legal. Ou pá de massinha. Realmente, quando a peça é grande assim, eu acho legal. Eita, marquei tudo. Outro detalhe também, dependendo do estilo de bota que vocês vão fazer, a bota ela sempre tem umas marcações, né? De dobra, essas coisas. Então, dependendo da bota, vamos supor, aquelas botas que é no alto de couro. Então, eu sempre faço algumas marcações de movimento. São as marcações de movimento. Ó. Mas aí depende muito da bota, tá? Não são todas que tem. Algumas são bem justinhas, então elas acabam não tendo. Agora outras, se for aquelas botas tipo de couro, bota camurça, essas coisas, elas acabam tendo essas marcações assim, que eu acho um charmezinho. Dá pra ver? Dá. Ó. Vai um charmezinho.
Aí vocês decoram a bota do jeito que vocês acharem melhor ou com base nas referências que vocês usarem, estiverem usando. E vai. É isso. É assim que eu faço. Tá vendo? Bota de cano curto, a mesma coisa. Ah, não quero uma bota de plataforma, não quero uma bota alta assim. Também é só seguir da mesma forma, só que sem essa parte alta. Mas para aquelas botinhas da Barbie, ó, charmezinho. Espero que eu tenha ajudado. E é isso. Prometo que eu vou melhorar um pouco, não só na questão de vídeo, que esse vídeo tá horroroso. Então não, esse vídeo não vai pro Instagram, certeza, precisa melhorar muito. E vamos pegar algumas outras técnicas, aí eu trago pra vocês. Tá bom? Tchauzinho.